Enquanto eu não for o traficante mais falado de São Bernardo do Campo, eu não paro. Aí foi quando começamos a história do PCC. O pessoal comenta muito sobre o Marcola, poucos esquecem que quem começou naquela época, 92, 93, eu não me recordo certinho, foi o Geleião. O Geleia, o apelido dele é Geleião. Ele que começou, ele que foi o fundador do PCC. A gente chamava ele Zé do Fumo, e ele ali era o traficante, só que ele mudou de cidade e deixou comigo para mim começar o início do tráfico, e eu comecei com 100 gramas, 200 gramas, 300 gramas, e foi cada mês ia aumentando, ao ponto de chegar a 150 quilos de maconha, uns tabletes assim de cocaína, na época era pouco, se ouvia falar de crack. Ainda me lembro quando chegou 200 pedras de crack, foi a primeira vez que eu ouvi falar que chegou em São Paulo, no aeroporto de Guarulhos. Se eu não me engano, foi preso 200 pedras de crack. E antigamente era cocaína e maconha, que é a droga do momento daquela né? Na época. Lança perfume, haxixe, umas coisinhas assim. E eles levavam muito pra mim, então eu comecei a me equipar com o tráfico, trazendo pessoas para trabalhar para mim, gerente, conseguir um sócio para a gente trabalhar junto com a sociedade. Você foi conhecido também nesse meio também. Eu fiquei muito conhecido. Tem coisas que a gente vê na memória da gente. E eu gosto muito de ressaltar uma coisa. Eu estava com meus irmãos que ainda são vivos, um deles é vivo ainda, irmão de criação. Meus irmãos de sangue, todos são finados, só minha irmã, que ela é cristã e é viva hoje, o resto tudo já faleceu. Um troca de tiro com polícia, 2 subterrados e um com soro positivo, com soro HIV. Meus irmãos que faleceram. Tá, mas daí então assim, o senhor começou a gerenciar ali e ficar conhecido. Eu tava numa mesa com meus irmãos, eu tava passando um momento muito de dificuldade, uma luta terrível. E na época já casado, aí eu falei para meus irmãos, falei assim, eu vou virar um traficante, nós estávamos cheirando cocaína, eu falei assim, eu vou virar um traficante. Enquanto eu não for o traficante mais falado de São Bernardo do Campo, eu não paro. Eu falei isso para eles. E eu acredito hoje que se eu tivesse naquele momento falar assim, cara, eu vou para uma igreja, eu vou mudar minha vida, eu tenho certeza que Deus vai mudar minha vida e eu vou prosperar, vou ser muito abençoado. Eu não tinha passado pelo que eu passei. Ainda que o que fez eu passar, é o que eu falo, me trouxe a ajudar muitas pessoas que até hoje em dia eu faço esse serviço voluntário e ajudo as igrejas, os pessoal com morador de rua e dependente químico. E naquele momento eu falei isso. E as coisas parece que foi aparecendo do nada. Foi quando comecei a mexer com o tráfico, esse Zezinho apareceu, ele é afinado, né? Ele morreu logo depois, uns anos depois ele já faleceu. Aí foi quando começou o negócio do tráfico. E quando você chega num patamar no tráfico e você chega muito conhecido, muitas pessoas de muitas favelas, em São Bernardo do Campo tem muitas favelas, me procuravam para pegar droga por grama, por quilo e assim ainda, né? Já conhecia. Aí foi quando começamos a história do PCC. O pessoal comenta muito sobre o Marcola, poucos esquecem que quem começou naquela época, 92, 93, eu não me recordo certinho, foi o Geleião. O Geleia, o apelido dele é Geleião. Ele que começou, ele que foi o fundador do PCC. O senhor teve contato direto com ele? Não, diretamente não. Tive contato com as pessoas que eram próximo dele, que na época ele estava preso e dentro da cadeia de São Paulo. Ele que fundou o PCC, o primeiro comando da capital. E foi como assim, uma pandemia, né? Que hoje nós estamos vivendo a pandemia, se alastrou. Mas com poucos meses já estava todo mundo falando PCC, vamos falar PCC. Não tem nome, né, pela palavra assim, PCC. PCC, o primeiro comando da capital, 1533. Então, quando saiu que foram me procurar, um rapaz chamado Marcos, eu não me recordo certinho, quando ele me procurou a respeito do PCC. E quando ele veio falar, falou assim, o Geleião e tal, eu falei, eu já ouvi falar, porque naquela época uma pessoa ia preso famoso por um crime bárbaro, alguma coisa assim, já era explodir, né, na mídia, e já não era tanto que, então, quem acontecia algo com a pessoa já era aquela fama, né. Então, aí foi quando eu ouvi falar muito dele, do Geleião, aí me procuraram para ir participar do PCC, né, naquela época. Foi convidado, no caso? Eu fui convidado a fazer parte do PCC, em 95, 94, 95, acho que 94, 95, se eu não me engano. Faz tempo, bom tempo. Mas tipo assim, você acha que esse convite surgiu porque teu nome já era forte entre os bandidos ali? Já era um cara bem conhecido? Na verdade, Camargo, é assim, quando eu comecei a mexer com o tráfico lá em São Paulo,
eu já fui assim, muito conhecidão. Porque assim, eu fui para as cabeças. Eu fui para as cabeças, para mim já não tinha mais solução. Eu estava passando por um problema muito grave, financeiro, familiar, e já tinha aqueles traumas dos meus irmãos tudo falecendo. E aí eu comecei e assim, começou a aparecer muito fornecedor. Como eu e o meu sócio começaram a ficar muito famosos, então começou a aparecer fornecedor, porque na época nós não tinha patrão, nós tinha fornecedor. Então aparecia os fornecedores, a gente fazia negócio com carro, com dinheiro, com armamento, e nessa que a gente começou a fazer essas treta com os caras, a gente começou a ficar famoso, porque um traficante falava, eu dei 150 quilos pro Valmir, tal, e tanto.